Seja bem-vinda à segunda live de aquecimento não, a segunda live da semana do Professor Valorizado 4K2. Eu sou o professor Alexandre Moraes e o tema do bate-papo de hoje, pessoal, ele trabalha 40 tempos por semana em escolas e mesmo assim ganha R$ 4.000 com aulas particulares. Adiantando, ele trabalha 2 horas por dia, ganha R$ 4.000 com aulas particulares. Esse é o professor Lucas Grion, gente. Então, baterei um papo com esse professor que conhece já mais a fundo o 4K2. Ele vai contar a sua trajetória, como é que ele conseguiu chegar a R$ 4.000. Um homem trabalha em 3 escolas, 40 tempos por semana. Ainda tem gente que diz que não tem tempo. Como é que esse cidadão, que esse professor, arranja tempo ainda para se dedicar a um projeto próprio, pessoal? É uma grande satisfação. Estamos na semana do Professor Valorizado 4K2. Tivemos a aula número 1 gratuita na segunda-feira. Não sei se você, professor ou professora, já assistiu. Aula 2 na quarta-feira e a aula 3 será amanhã. O link será liberado a partir das 8 da manhã. Aproveite essa semana para você conhecer um pouquinho de empreendedorismo com aulas particulares, como chegar ao 4K2, ou seja, ganhar R$ 4.000 ministrando 2 horinhas de aulas particulares por dia. Isso é o que eu sei ensinar, faço há 36 anos, gente. E estou trazendo aqui para vocês, ao longo dessas 2 semanas, tivemos aquecimento na semana passada. Nessa semana tivemos professora Kelly, terça-feira, e hoje professor Lucas Grion, para fechar essas 2 semanas incríveis de eventos, de acontecimentos nesse evento da semana do Professor Valorizado 4K2. E amanhã, lembrando, amanhã teremos a aula mais importante da semana, a aula número 3 da semana do Professor Valorizado 4K2. Espero que você assista, mas é interessante que você assista de forma sequencial. O que é sequencial, professor? Assista a aula 1, depois assista a aula 2, depois assista a aula 3 e tire as suas conclusões, para ver se faz sentido para você ou não faz sentido para você conhecer esse projeto que vem revolucionando a vida de dezenas de professores brasileiros. Deixa eu ver se o professor... deixa eu fixar aqui o bate-papo da nossa live de hoje. Pronto. Deixa eu fixar. Fixei o tema. Ele trabalha 40 tempos por semana e mesmo assim arranja tempo para ganhar R$ 4.000 com aulas particulares. Deixa eu ver se o professor Lucas Grion já está aqui ou está se aprontando. Não, está aqui. Se arrumou, já passou perfume, né, professor? Chamando o professor, querido professor Lucas Grion, professor de Química. Seja bem-vindo, professor Lucas. Opa! Satisfação imensa. Tudo bem, professor? Coisa boa, professor. Boa noite, boa noite, boa noite. Família 4K2, né? A minha iluminação tá um pouco estourada, tá, prof? Mas acho que vocês conseguem me ver direitinho, né? Tá meio estourado. Vou tentar mudar aqui depois de lugar daqui a pouco. Mas bom ver vocês. Que prazer, que satisfação poder dividir aqui com a nossa audiência aqui, falar desse 4K2, falar desse momento de vida novo, falar de coisa nova, de coisa boa, de sermos de transformação, professores valorizados. Que tema legal, né? Que tema legal. Professor valorizado, que é esse que eu imagino que você queira ser. Bora lá, prof. Bora lá, professor. Gente, fiquem à vontade para perguntar para o professor Lucas Grion o que vocês desejarem, para ver se esse tal de 4K2 funciona mesmo. Como é que o professor conseguiu esse milagre? O homem trabalha 40 tempos por semana e arranja tempo ainda para trabalhar mais 2 horinhas por dia e fazer R$ 4.000 por mês. Esse é o bate-papo de hoje, gente. Aproveitem para perguntar o que desejarem. A gente vai respondendo aqui à medida que a gente conseguir, tá, gente? Professor Lucas Grion, primeiro eu gostaria que você se apresentasse. Quem é Lucas Grion? Onde mora Lucas Grion? E já engrenasse contando a sua trajetória, onde você conseguiu chegar aos tão sonhados R$ 4.000, ministrando 2 horas de aulas por dia, e quais foram os benefícios que esse 4K2 já trouxe para você até o momento. Boa noite, o microfone é seu, professor. Opa, coisa boa. Primeiro prazer, grande, enorme alegria, incomensurável estar aqui. Está dizendo que está com eco, professor. Eco. Deixa eu tirar o meu microfone aqui. Às vezes
Tá de fone, professor, não? Não, mas eu Acho que, consigo ouvir bem, estou bem tranquilo. Ainda estou com eco? não sei, eu tirei aqui, que outro dia deu eco, eu quero fazer um teste, eu estou sem o fone de ouvido. Professora Cristina, diga pra É, gente, melhorou ou ainda tem eco? Não quem pode puder ter avisa eco. aí que eu estou ouvindo perfeitamente. Eu estou ouvindo perfeitamente o senhor, professor. Acho que ela está falando que eu estou com eco. Mas eu estou aqui com problema. Mas enfim, vamos lá. Vamos continuar lá que dá dando para a gente ouvir. Acho que a gente consegue ouvir. Né? Quem sou eu? Sou Lucas Grion, sou professor de Química o quê? Vou denunciar a minha idade, tá? Há Mas 10 melhorou, mil melhorou. anos. 10 não, que isso, pô. Há mais ou menos cerca de 15 anos. Deixa eu melhorar aqui. Agora vocês estão me vendo bem. Pronto, ó, aqui atrás do Ah, meu melhorou. quadro, onde. Melhorou, professor. Melhorou. Isso, Melhorou. E ó. o eco acabou. O eco E, né? acabou. Isso, perfeito. E, né, o que eu faço? Né? Eu sou professor há 10, 15 anos aqui em Petrópolis, cidade do Rio de Janeiro, né? E tô aqui, né, e sempre gosto, né, professor, né? Eu acho que tocou aqui na gente, é muito bom. Falar dos benefícios do 4K2, que é isso que atrai bastante a gente, isso que deixa a gente bastante motivado a conseguir outros 4Ks, né? Outros 4Ks e eles vão vindo aí assim por diante, né? Isso me deixa muito feliz, né? Primeiro, né, minha trajetória até o 4K2, né? Respondendo a pergunta, né? Eu Professor, deixa comecei eu no te ano interromper um passado, pouquinho. em março. Oi, Professor, deixa eu te pode interromper. falar. O seu sinal está oscilando para mim. Não sei Oi? se você está no Wi-Fi. Se você puder colocar no 4G para a gente fazer um teste, é Prof, melhor. eu Porque não o estou te seu sinal está ouvindo. oscilando muito. Está me ouvindo? Tá, Sejam tá todos bem-vindos. picado, tá Coloque picado. no 4G, professor. Está no Wi-Fi? Coloque no 4G para ver se melhora. Ah, Parece que o sinal daí não está muito bom. Seja bem-vindo, professor pronto, Cláudio prof, tá Rafael. melhor. Melhorou? Parece que melhorou. Parece que estabilizou Ah, agora. perfeito. Bom, deve ser estabilidade da conexão aqui. Então, rapidamente, para os amigos que estão aqui. Você está sem som agora, professor. Está mutado, não sei por quê. Não sei. Voltou. Voltou? Boa noite, professor Marcelo Tavares. Boa noite todo mundo. Agora todo mundo me ouve bem? Escuta, beleza, perfeito. Então, prof, né, eu comecei há 8 meses atrás com esse projeto novo, precisava de ver alguma coisa nova na minha vida, projetos novos, né, uma nova perspectiva para a minha vida, né, um tempo melhor gasto para mim, um tempo de qualidade para a minha vida. Eu via que eu precisava ter uma renda extra, né, para conseguir realizar meus sonhos, para ter um descanso devido, para ter tudo. Então, vi no projeto 4K2. Então, nos 8 primeiros meses, né, eu consegui fazer o meu primeiro 4K, graças a Deus, trabalhando 2 horas por dia com aulas particulares, né? Fiquei muito feliz pra caramba. E hoje eu consigo realizar os meus sonhos, né? Alguns sonhos estão sendo realizados aos poucos, né? Eu, minha família, né? Minha casa. E, sabe, isso tem me dado muita alegria, sabe? De eu ter hoje uma remuneração merecida, de eu ter um padrão de vida que hoje, graças a Deus, é muito confortável para mim, né? Então, assim, eu fico muito feliz por ter descoberto que nas aulas particulares eu posso me divulgar, eu posso ter o meu negócio, eu posso ser meu patrão e, acima de tudo, né? Posso desfrutar desse conforto de vida, né? Mas vamos aí esclarecendo mais perguntas, a gente vai tocando o assunto aí durante o tempo. Deixa eu fazer umas perguntas só para situar o público, porque estamos na semana de divulgação do projeto, professor, e eu sei que tem algumas dúvidas que são muito recorrentes. Eu respondo, mas eu gosto Claro. que os alunos do projeto também tragam as suas visões. Uma das perguntas, professor, é como é que a gente consegue, e você tem essa história para contar, né, que é bem interessante,
A gente, para conseguir chegar ao nosso objetivo, a gente tem que precificar a nossa aula de acordo com o número de horas que a gente tem no mês e com o valor que a gente entende que a gente é capaz de gerar. Conta para o público, professor, como é que foi a sua trajetória de preços, assim? Como é que você foi ajustando o preço e aí apareceu o projeto 4K2, você ajustou mais ainda, você criou uma estratégia para conseguir chegar aos 4 mil. Como é que foi essa história, professor? Porque você tem que alinhar preço com o público para conseguir chegar no seu objetivo. Conta um pouquinho para o nosso público como é que foi a sua trajetória para chegar lá. Ah, perfeito. Muito boa pergunta, excelente pergunta, porque, né, em primeiro lugar, a gente acha que o professor tem que fazer, né, preço barato, né, e quando a gente primeiro pensa, né, quanto tempo que a gente estuda na faculdade, né, professor? Quanta ralação, quanto perrengue que a gente tentou para chegar onde a gente está. Então, aí quando a gente vê isso, né, eu comecei a pensar, caramba, né, puxa, minha aula vale mais a pena, né? Quando a gente vê, eu, graças a Deus, consigo ganhar com aulas comuns, né? Uma hora a aula até consideravelmente alta, né? Só que, professor, acho que voltou a dar eco. Voltou a dar eco aqui. Eu estou vendo mesmo, com eco. Eu tô sem microfone. Tenta agora, professor. Abaixei o som um pouquinho aqui. Pronto. Agora eu não estou mais me ouvindo, não. Tá perfeito, melhorou. Era o áudio aqui. Então, o que aconteceu foi o seguinte, né? Então, fui vendo a minha precificação, comecei com muito baixo, né? Mas já entendia que as aulas particulares por si só, elas já têm um preço mais valorizado do que as aulas nos colégios, né? Isso já é uma coisa de praxe. Mas aí eu comecei a ver, pera lá. Não, eu tenho algo mais a oferecer. Eu posso oferecer mais coisas. Eu posso oferecer mais... Mas eu tenho um valor maior, né? Eu tenho um valor daquilo que eu preparo muito maior. Então, peraí, aí eu fui começando a precificar e fui atrás do público que poderia realmente pagar aquele meu preço que deveria. Então, quando eu alinhei isso, né, fui procurando aquele público que existe, né, num universo aí de Brasil, né, de 200 milhões de habitantes, né, tem que ter gente que vai pagar aquele meu preço, né? Então, isso começou a acontecer. E aí a gente chegou ao nosso tão sonhado 4K2 e hoje, assim, desfruto, professor, de uma vida com muito mais qualidade de vida, com muito mais... professor, acho que voltou o eco, prof. Voltou o eco. Está bem baixinho, pronto. Vê agora se melhorou. Oi, deixa eu ver se eu me ouço. Não, agora melhorou. Agora tá ótimo. Melhorou. Perfeito. Tá. Então, né, ficou essa questão de... Né, agora eu tenho uma vida com qualidade, né? Eu posso até com o tempo já pensando em melhorar o meu tempo, pensar em como eu lido com essas 40 horas em colégio, né? Toda vez que o senhor faz uma live dessa, eu vejo o título, às vezes eu me assusto, né, com a minha carga horária, mas graças ao projeto 4K2, e você sabe, né, professor, como tem sido, com o tempo eu estou diminuindo, dando meus nãos, né, com o tempo, e isso tudo está melhorando muito a minha qualidade de vida. Então, assim, esses benefícios do 4K2, eles são fundamentais para mim, né? E valeu a pena. Eu digo que valeu a pena porque isso chegou. Aí, voltando à questão da precificação, fui aumentando aos poucos, fui vendo o meu valor, fui me preparando. Eu me olhei no espelho e falei, puxa vida, eu posso mais, né? Eu estou me preparando, estou tendo uma preparação devida, estou aprendendo com técnicas, né, de grande valor também. Por que não aumentar o meu preço? Vamos lá, vamos fazer um teste, né? E aí a gente começamos a fazer aí os devidos reajustes até que a gente chegou hoje no preço que eu pratico hoje, né, para aulas particulares. E graças a Deus, né, chegamos ao 4K2. E vamos para 5, vamos para 6, vamos aumentar mesmo. Vou fazer uma pergunta para você, professor, muito indiscreta, mas eu sei que é a pergunta que deve estar na cabeça do público que está assistindo agora e assistirá depois.
você pode não responder, tá? Se você não achar conveniente. Você se importaria de dizer quanto custava a sua hora-aula e quanto está custando hoje? Só para dar uma noção de grandeza, assim, uma ordem de grandeza para os professores que estão aqui? Ah, claro. Vamos lá. Vou te responder essa pergunta da seguinte maneira, professor e queridos outros professores que estão ouvindo, né? Interessante falar o seguinte, eu começava com um certo preço, hoje eu já pelo menos aumentei em 100%, né, o preço da minha hora-aula, ou seja, eu já dobrei, né? Então, assim, quando eu comecei com aulas particulares, eu começava com R$ 80, 80, né? Que hoje, né, claro, eu estou numa cidade de interior, né? Petrópolis é interior do estado do Rio de Janeiro, né? Mas hoje eu consegui mais que dobrar, né, na verdade. Comecei com 80 e depois fui aumentando aos poucos, e hoje eu estou chegando aí na casa, né, das proximidades dos R$ 200, né? Então, mais que dobrou, graças a Deus, mais que dobrou. E hoje eu me sinto valorizado, entende? Hoje eu vejo aquilo, né, que eu estou sendo verdadeiramente remunerado com aquilo que eu me propus a fazer. Então, puxa, hoje eu olho e falo, caramba, né? Fui valorizado de fato, né? E esse 4K2 veio coroar toda essa expectativa, todo esse trabalho, tudo isso, né? Então, assim, aumentei de 80 para próximo de 200. Então, uma Em margem de quanto mais de tempo, 100%. professor? Em quanto tempo você levantou de 80 para algo em torno de 200? 190, 200, né? Quanto tempo demorou isso? Um mês, 2 meses, 6 meses? Só para o público entender que o Aham. professor Lucas ele não conseguiu adquirir tantos novos conhecimentos para pensar assim, não, eu fiz uma pós, eu fiz uma especialização e agora eu me sinto capaz. Não houve isso, não foi, professor? Quanto tempo, Não. mais ou menos, você fez essa transição de 80 para 200? Então, né, essa transição, né, primeiro, antes do projeto 4K2, eu chegava, né, tratava a aula como bico, né, aquela coisa que todo professor trata e tem um certo preconceito contra aulas particulares. Depois, o que aconteceu? Eu cheguei, aprendi no projeto 4K2 que dava para valorizar, que dava para levar a aula particular a sério mesmo. Chega um pouquinho mais perto do telefone, professor, Oi? que a sua voz está sumindo. Ah, tá sumindo, melhorou agora? Melhorou? Melhorou, melhorou. Melhorou. Beleza, beleza. Né? Então, comecei com essa questão, né, de saber que a aula particular poderia ser um negócio. Então, antes 80. Fiz o curso do 4K2, terminei em março, né? Março de 2021, março, abril de 2021. Aí eu já tinha mudado para R$ 100. Aí nisso, dos R$ 100, eu fui para cerca de 120, comecei 150, e cerca de 6 meses, né? Eu já estava em setembro, já tinha aumentado aí para próximo de R$ 200, né? E hoje é o preço que eu Vocês veem, pratico. gente. Passaram por aqui a professora Cássia. O professor Lucas está falando, está me vindo aqui. Quem assistiu a live com a professora Cássia? Professora Kelly chegando também agora, seja bem-vinda, professora. Então, a professora Cássia ela falava assim, eu cobrava vintão. Ela é muito engraçada. E depois eu aumentei para trintão. Aí ela tem uma fala que eu adoro, que é assim, um dia eu estava com raiva, ela brincou, né? E cobrei oitentão. E, gente, pagaram oitentão. Aí eu falei, então vou cobrar cenzão. E ela foi, o que ela quis dizer? Que ela foi testando o patamar de precificação dela em relação ao público que ela atingia. E olha que interessante, Perfeito. professor Lucas, que eu acho maravilhoso, é uma felicidade, uma satisfação muito grande. Aí eu perguntei, mas professora, quanto que você cobra hoje? Ela falou assim, professor, depende, né?
dependendo da necessidade, da urgência, eu precifico diferente. Eu falei, mas quanto, professora? Ah, de 100 a 250. Ó, Ela cobrava vintão, professor Lucas. de 20 para Vintão. 250. Olha, gente, que mudança. Se o aluno está com urgência, muita urgência, ela cobra por essa urgência porque ela sente que ela pode ter um prejuízo se ela não entregar o resultado que o cliente quer. Então, ela cobra Sim. mais alto para poder cobrir qualquer prejuízo que ela tenha de imagem. Claro. Ela pensou dessa forma. Mas sabe o que eu acho muito interessante? A mentalidade muda, né? Mentalidade. Você vai percebendo que quando você percebe que você acertou no público e que esse público entende que você merece mais, você vai levantando esse patamar de preço porque você está buscando uma justiça dentro de você que estava apagada antes, né? Perfeito. Antes a gente apaga, fala assim, não, o professor é uma missão, é um sacerdócio. Na sala de aula eu ganho R$ 20 por hora, então fora da sala de aula, se eu cobrar 30, tá bom, 40. Quando a gente entende, professor, eu quero que você comente, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Você falou rapidamente sobre eu melhorei o meu valor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Qual é a diferença de valor e preço? Para só mostrar, para trazer essa consciência ao nosso público, de que quando a gente olha para dentro de si, sabe onde é que a gente pode chegar em termos de resultado, e a gente precifica dentro dessa qualidade que a gente se coloca, ou seja, a gente equilibra essa balança, dentro da gente dá uma satisfação tão grande de valorização profissional, né, professor? Assim, cara, eu estou cobrando R$ 200, estão pagando R$ 200 numa boa. Isso quer dizer que eu valho R$ 200. Eu não valho mais 80, eu valho 200, porque eu fui acertando o público e hoje o público me paga por isso. E me paga com prazer, né? Essa sensação que a gente tem. Fala um pouquinho sobre isso, professor Lucas. Como é que o projeto, como é que essa mudança de mindset, ela faz tão bem para dentro de nós mesmos, sabe? Eu tenho essa sensação, gente. É muito bacana você falar, eu custo tanto, a minha hora é tanto, as pessoas pagarem. E não existe o estresse de, nossa, você está cobrando caro, nossa, é um absurdo. Não tem absurdo, né? É preço certo, público certo, que eu já falei na primeira aula e falei um pouco na aula de ontem também, nas aulas da semana. Fala um pouquinho sobre isso, professor Lucas. Ah, muito bom. Primeiro que quando eu tive uma reação parecida com essa da Cássia, né? Quando eu vi que tinha público, né, que falava que poderia pagar, eu tomei um susto. Falei, pera lá, não acredito. Prof, você tá louco, né? Tá você louco, tá louco, né? E tem público, né? E a questão de valor e preço, né? O professor brasileiro, ele tem muito valor, prof. Ele tem muito valor. E o valor está acima da questão do preço, né? Aquilo que eu posso oferecer, aquilo que eu posso prestar de serviço, né? Aquilo tudo que eu posso oferecer ao meu aluno. Isso é que é o valor. O preço, né? É muito reconhecimento, é a parte numérica daquela remuneração devida por aquilo que eu ofereço. Então, assim, tudo tem que estar alinhado entre preço e valor, né? E, de fato, né? Eu tomei um susto, prof. Assim, abrindo o coração, eu nunca falei isso contigo, né? Quando eu vi meu preço novo, né? Eu tomei um susto às vezes. E vamos parar para pensar, né? Quando a gente vê um preço por hora, né? E até interessante, né, hoje a gente falar, tem um cálculo que é muito interessante que se chama custo 100, né? Eu recomendo todos os professores a fazer uma continha bem rápida que se chama custo 100. Professor, é o seguinte, o quanto tempo que eu demoro para ganhar R$ 100? R$ 100. E se a gente vê a média dos colégios, prof, a média, se a gente colocar aí por baixo... Deixa eu só interromper um minutinho, professor. Vai. Professores que estão aqui agora, façam uma conta rápida aí do custo 100 de vocês e postem aqui. Quantas horas vocês demoram para ganhar R$ 100? Aí o professor Lucas vai falando aqui, eu queria ter uma noção de quantas horas os professores... Como é que se faz essa conta, pessoal? Pega o quanto você ganha líquido por mês
divide pelo número de horas do seu contrato. Não coloca horas a mais, não, porque senão você vai chorar. Né? As horas extras que não são pagas não contem, senão a gente vai enlouquecer aqui. Mas faz uma conta rápida enquanto o professor Lucas está falando aqui. Vai lá, professor. Exato, perfeito, professor. E assim, ou pode pegar o valor da sua hora-aula e tenta aí multiplicar quantas vezes até dar 100, né? Também pode ser essa maneira, é bem prático. E aí, quando a gente vê a média, professor, né? Aí a gente fica boquiaberto, porque assim, a média, a gente tem que trabalhar uma manhã inteira, 5, 6 tempos de aula para ganhar R$ 100. E aí, quando a gente vê na aula particular, que eu trabalho meia hora, né? Meia hora para ganhar R$ 100, puxa vida, né? Aquela lâmpada, aquela lampadazinha, né? Acende na nossa cabeça e a gente vê, puxa, agora sim, eu estou sendo realmente valorizado. Vale a pena investir nisso, tem público para isso. E você, professor, tem como chegar nisso? É possível. Estou aqui porque sou prova viva, né? De que isso é possível, de que ter uma qualidade de vida, que ter um padrão de conforto, de que ter horas de descanso, essas coisas elas são possíveis para um professor, né? E o professor ele tem direito de ter isso. Ele tem direito e deve buscar isso. Então, busquem se valorizar, porque e façam um custo 100 aí, coloquem aqui nos comentários, né? Se vocês desejarem assim, quanto tempo que você... E não tem nenhum preconceito, tá? Olha, professor, eu diria rapidamente que são 5 horas, em média, que um professor brasileiro demora para ganhar R$ 100. Olha. 5 horas, porque, em média, um professor que ganha bem ganha R$ 30 por hora. Um professor que ganha mal ganha 16, R$ 15 por hora. Então, vamos colocar uma média de R$ 20 por hora. São 5 horas por custo 100. 5 horas. Né? A professora Kelly contou para gente que a hora-aula dela também era mais baixa, ela levantou para R$ 100, está feliz da vida, já bateu. A professora Kelly bateu o 4K2 dela. Fiquei feliz da vida, ela me contou. Coisa boa! Mês passado, ela bateu o 4K2 dela. O professor, eu esqueci de falar do professor Ricardo Cruz. Todas essas lives estão, tanto no. Não sei se estão, acho que estão no Instagram. Aqui no Instagram, algumas estão no YouTube, mas todas estão no Instagram. O professor Ricardo conta uma história muito igual à sua. Ele cobrava 60, depois levantou para 80, hoje ele estava em 190 no ano passado e está levantando para 200. Por quê, gente? Porque a ficha cai. A ficha cai. E se a gente não cobrar o preço certo para o público certo, sabe o que acontece? O público demite a gente. Perfeito, perfeito. O público não confia, porque o público está acostumado a pagar esse preço. Exato. Então, mas assim, pessoal, cada um no seu patamar. Então, não está certo nem errado você achar, professor ou professora, que o seu preço certo é R$ 60. Vai demorar mais tempo para chegar no 4K2? Vai. Se você trabalhar de segunda a domingo, 2 horinhas por dia, você chega a R$ 4.060 em 5 semanas. Mas chega. Né? O professor Lucas chega mais rápido, né? A conta do professor Lucas é muito rápida aqui para a gente pensar, né? Para você fazer 4 mil no mês, você precisa ganhar R$ 1.000 por semana. 4 mil dividido por 4 semanas, R$ 1.000 por semana. R$ 1.000 dividido por 200 dá 5 horas. Hoje o professor Lucas Grion ganha 4K por mês trabalhando 5 horas por semana. Bom demais. Tem noção, gente, do que é a diferença da real valorização? Um médico, professor, um engenheiro, um advogado que cobra mais ou menos nessa faixa de preço ganha a mesma coisa no mesmo tempo. Exato. Ao mesmo tempo. Exato. Então, por que o professor não? Né? Por que o professor não? Não faz sentido, né? Exato, né? Nossa, professor, você tocou num ponto muito legal da conversa que eu sempre gosto de falar, professor, ele tem direito de se valorizar, ele tem direito de curtir férias, ele tem direito de ter um bom tempo com a sua família, ele tem direito de tudo isso e tem direito de cobrar um preço maior, sim. Por que não? Né? Já que o médico pode, o advogado pode, o engenheiro pode, um profissional, seja lá de qualquer área. Terapeuta, professor de educação física. Perfeito. Existem personagens que cobram isso tranquilamente. Exatamente. Então, assim, claro que assim, né? Cada professor sabe, né, em que estágio, né, da sua vida profissional tá.
para saber o preço. Não vai chegar e vai aumentar do nada para perto de 200, que nem a gente estava falando aqui, mas perfeitamente pode começar devagar. Mas para pensar, professor, essa proposta do 4K2, né, chegando pela próxima de 60. Já sendo 60, olha quanto tempo, 3 vezes 3 horas, mais. 3 vezes mais. A gente está 3 vezes mais rápido o nosso custo 100. Então, pensa, né? Fica essa questão, né? Então, como ter as aulas particulares como um negócio que de fato vale a pena, né? E ó a caneca aí, a Kelly falando da caneca, olha lá. Aí, professora Kelly. Olha lá, professora. Mas, enfim, e é muito interessante, sabe? E outra coisa que eu estava vendo, professor, que né, muito me engrandeceu nessa semana, né? Muito me alegrou. Eu estava fazendo uma autoanálise de quanto está se equiparando o salário das escolas com o salário das aulas particulares. Aí essa conta eu já fiquei mais assustado. Essa conta eu tomei mais um susto de novo, pulei aqui da minha cadeira, porque começou a equiparar, né? A equiparar as aulas particulares com o ganho dos colégios. Então, assim, isso já é uma vitória tremenda, porque eu posso Você até. está tentando, você está dizendo, professor, para eu entender aqui, você está dizendo Perfeito, que o que você ganha nas 3 escolas hoje está se equiparando ao que você está ganhando no seu projeto 4K2, é isso? perfeito, O que você perfeitamente. ganha em 40 horas semanais Uhum. está se equiparando com 5 horas semanais. Exato, está começando a se equiparar. Falta mais um pouquinho, mas Olha está isso, gente. começando a se equiparar, né? E isso me deixa muito feliz, porque hoje eu posso ter a minha opção de chegar e falar, pera lá, né? E eu não quero mais tempo nesse colégio, não, né? Eu não quero mais tempo, olha, né? Porque os diretores eles falam, não, né? Já que eu não posso te dar aumento de salário, eu vou te dar aumento de carga horária, né? Mas você balela, Aumentos de né? trabalho. Aumento de trabalho, né? Isso é balela. Então, e aí, então, hoje está começando a se equiparar, né? Ainda falta um bocadinho, mas já a balança já está ficando menos desnivelada, né? Eu comecei, gente, com um aluno, depois foram dois, depois e assim sucessivamente até chegar ao número de alunos que eu tenho hoje. Mas assim, está começando a se equiparar. Isso é mais uma vitória que eu estou tendo. Eu já falei com o prof, né? Não sei se eu já falei contigo, prof. Estou começando a pensar no meu carrinho agora, né? Olha, No meu carrinho, no meu poçante, né? Para ajudar a gente. Claro que a gasolina tá cara, então por isso que eu estou dando uma pisada no freio ainda, mas tá olha isso, gente. permitindo, tá permitindo que eu tenha sonhos, né? O professor ele tem que Exatamente o que eu ia sonhar, falar. né? Então, tem que sonhar, cara. Tem que sonhar em fazer uma boa viagem. Tem que sonhar. A gente que ainda, né? A gente só tem férias em alta temporada, né? Viagem para professor é mais caro do que viagem para outros profissionais que podem tirar férias em abril, podem tirar férias em setembro. Não, a gente só pode tirar férias ou no meio do ano ou na alta temporada, nas férias de verão. Então, a gente só tem opção de ter viagem cara. Então, o professor ele está literalmente ferrado se ele não começa a se valorizar aí. Tem como, É, tem como. e sabe o que é bacana, gente? O projeto 4K2, eu queria pontuar em 2 coisinhas aqui em cima da sua fala, professor. Tem Pois uma não. professora que perguntou de como divulgar as aulas, a gente vai Ah, responder legal. para a professora. Ela fez uma pergunta aqui, mas dois pontos interessantes em cima da sua fala são o seguinte. O projeto 4K2 ele é um projeto de gestão, como eu digo, né? Como é que a Sim, gente claro. consegue ganhar R$ 4.000 com aulas particulares e manter isso, né? Chegar Sim, em um determinado mês ou outro se chega, mas como é que você mantém essa média? Pessoal, administração. Você tem que saber administrar o negócio e você tem que saber reter o seu cliente. Você tem que saber perfeito. montar uma carteira fidelizada. Perfeito, E perfeito. como é que se faz? Como é que se. Oi? Congelou aí, professor? Ah, tá. Eu achei que você tivesse congelado.
Não, não. Estou te ouvindo. Deu uma congelada e voltou. Perfeito. E como é que se chega a uma viagem, como o professor está falando? Como é que se chega a um carro, né? Ele está sonhando e já está poupando para comprar o carro dos sonhos dele, né? Um carro, ter um carro, né? Algo que não sei se todo professor consegue pensar nisso hoje, ainda mais com o custo de vida do jeito que está. Gente, guardar. É guardar. É Guarda. você falar, olha, essa verba aqui é para eu comprar o meu carro. Essa verba aqui é para eu reformar um cômodo da minha casa. Essa aqui é para fazer uma viagem, né? Eu tenho aqui em casa, a gente tem minha esposa, ela se diverte comigo, porque eu sou engenheiro, eu sou professor de Aham. matemática, eu sou professor de física, então eu sou de exatas, né? Sim. Cabeça assim, de exatas. O professor Lucas também deve ser parecido. Então eu falo, Renata, vamos separar um capital para a gente ir juntando, e aí a gente, no mês que a gente quiser viajar, a gente já está com o capital, a gente faz o planejamento. Ela fala assim, olha a cabeça da minha esposa que é de humanas, ela fala, qual é a diferença? O dinheiro não está na conta, a gente pega o dinheiro na conta. Eu falo, não, porque quando a gente se programa, a gente não vai gastar. Ela fala, mas não tem Exato. que gastar, você tem que gastar com o que é necessário. Eu falo, não, eu prefiro muito mais fazer um planejamento, né, cabeça de gestor, para que aquele capital não faça mais parte, não esteja mais comigo. Então, eu gosto de ter uma conta separada para fazer as Sim. minhas viagens. Eu gosto de ter uma conta separada, nessa mesma conta, para investir numa troca de carro. No momento eu estou sem carro, né? A pandemia me fez ficar sem carro, eu não preciso mais de carro, eu não faço mais nada de carro. Mas Olha, antes eu fazia. sensacional. Então, hoje eu não me desloco, minhas aulas são todas online. Então, quando a gente planeja, gente, quando a gente tem um rendimento mensal que é maior do que os nossos custos fixos, né, professor? A gente começa a ver que essa sobra, como dizia a professora Cássia, professor, quando eu comecei a ganhar 4 mil, começou a aparecer um monte de dinheiro na minha conta, professor. Eu só tinha Ah, dinheiro para pagar os boletos, só começou a sobrar, professor. E eu falo, sobrou, guardou, sobrou, guardou. E a partir perfeito. do momento que você tem a sua reserva, você vai administrando o seu capital. Perfeito. Isso é projeto de gestão, pessoal. É olhar para frente, né? Não é só olhar para o hoje, é olhar para o amanhã. Com E aí a certeza. gente vai andando, a gente vai evoluindo. Essa é a minha primeira fala. A minha segunda fala, professor, que é bem curiosa, né? Porque você estava falando de 40 tempos. 40 tempos, nossa, como é que eu consigo trabalhar 40 tempos por semana, mais corrigir pauta, mais preencher diário, mais isso, mais aquilo? É, Antes de viver exclusivamente, acho que eu não te contei isso, acho que eu não contei isso para ninguém aqui, né? Primeiro, em primeira mão para quem está Primeira assistindo, né? mão, só na minha Primeira live. mão. E isso pode acontecer contigo e deve ter acontecido com a professora Kelly. Se a professora Kelly estiver aqui, eu queria que ela deixasse aqui o testemunho dela. Eu trabalhava, quando eu tinha as minhas empresas, né? Eu fui empresário e ministrava aulas particulares. Quando eu trabalhava 15 horas por dia. Eu acordava com o telefone tocando, não tinha essa facilidade de WhatsApp na época, não. Estava o telefone tocando, as pessoas querendo falar comigo, eu trabalhava com tecnologia, não tinha fim. E eu ia dormir super tarde, ainda ministrava 2 horinhas de aulas particulares, por isso que o projeto é 4K2, porque eu ministrava 2 horinhas de aulas particulares por dia. Professor, eu resolvi vender as minhas empresas porque eu não queria mais aquela vida para mim, né? Essa coisa de trabalhar demais. Quando eu vendi, professor Lucas, e eu não precisei mais ir às empresas, me deu uma sensação tão estranha, porque eu não tinha tempo para nada e eu comecei a ter tempo demais. Eu falava, o que eu vou fazer com tanto tempo agora? Não Né? é? Porque Verdade. eu tinha uma carteira de alunos de 2 alunos, 3 alunos por dia, 2 aluninhos, eram 2 horas por dia. Aí eu fiz uma transição quando eu resolvi vender as empresas. Eu estava com dois alunos por dia, eram 4 horinhas, 3 horinhas de aula por dia. Sobraram 21 horas, né? Porque eu dormia pouco, etc. Foi quando me deu a sensação assim, professor, meu Deus, por que eu não fiz isso antes na minha vida? Por que eu não fui dono da minha vida antes? Por que eu precisei chegar a um limite de estresse, de cansaço,
para pensar. E com o meu filho que nasceu, acho que um dos starts maiores foi o meu filho Guilherme. Eu estava na sala de parto e falei, eu não quero não ser um pai presente. Eu quero ser um pai presente. Foi quando eu falei, vou vender isso e vou viver de aulas particulares e vou transformar as aulas agora sim no negócio. Isso foi em 2015. Sim. Professor, é uma sensação tão maravilhosa você trabalhar menos tempo, ter rendimentos proporcionais ao que você quer. E se você quiser ganhar mais, quem foi que falou isso? Professor, eu comecei com o professor Marx, da Tecnoprof, na sexta-feira passada. Quem quiser assistir, a live está à disposição também. E ele falou isso, ele falou assim, professor, você escala o negócio. Escalar o negócio. Um negócio ele é escalável. O que é um negócio escalável? É um negócio em que, se você aumentar a sua hora, você ganha mais, e se você aumentar a sua carga horária, você ganha mais, mas como dono do seu negócio. Então, o que eu estou tentando dizer, gente? Se o professor Lucas resolver ministrar mais uma horinha por semana, além das 5 horinhas por semana, ele faz R$ 800 a mais no mês. Por quê? Porque ele chegou a um patamar em que ele consegue escalar. É só arranjar mais um aluno, ministrar mais 2 horinhas e ele escala. Se ele arranjar mais 2 alunos, ele escala mais ainda. Pessoal, não dá para a gente fechar os olhos assim e falar, não, isso não é possível. É trabalhar pouco, precificar bem e ter qualidade de vida. Né? Então, é algo que a gente tem que parar para analisar, né, professor? Professor, deixa eu te fazer 2 perguntas aqui. A primeira pergunta, teve uma professora que perguntou aqui, professor, como é que a gente divulga as aulas? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como divulgar as aulas para você achar o público certo. Perfeito. E depois eu queria que você falasse também um pouquinho de como você administra o seu tempo para conseguir trabalhar 40 horas por semana, mais algumas horas por semana, 5 horas por semana, com aulas particulares, né, professor? Então, como é que se divulga as aulas e depois como é que se administra um tempo tão escasso que você tem? Perfeito. Olha aí, o professor Florencio acabou de perguntar a mesma coisa. Como é que você organiza o horário, professor Lucas Milagroso Grion? Vamos lá. Primeiro vamos para a divulgação. Vamos por partes, né? Primeiro a divulgação. Divulgação, professor, como a gente aprende o projeto 4K2, né? Não vou falar mais nada não, que vocês têm que entrar no curso, senão não tem graça. Entra no curso que lá tá o néctar dos deuses, tá lá, né? Néctar dos deuses! Então, assim, eu me divulgo muito pelas minhas redes sociais, né? Quem quiser também me seguir aí no Instagram, @grionquímica, né? Grion, meu sobrenome, Química, né? Pode lá me seguir, né? Tive que dar uma parada por questões de saúde, mas principalmente por questões do que aconteceu aqui em Petrópolis, né? Vocês já devem ter se deparado com o que aconteceu aí nos noticiários, a maior tragédia da história de Petrópolis. Eu estive envolvido aqui na ajuda aos necessitados, né? Então, tive que dar uma paradinha. Voltei essa semana. Mas sim, me divulgo muito pelo Instagram, pelas redes sociais. É possível ganhar alunos pelas redes sociais? A resposta é sim, é possível. A capilaridade é grande. Nós conseguimos alcançar aqueles alunos que tanto necessitam. Um Instagram, como o Facebook, enfim, é possível de achar alunos por aí. Os alunos, eles estão ali nas redes sociais, eles estão sedentos por professores que consigam resolver as suas dificuldades, suas dores, suas provas, né? Tudo aquilo que eles consigam fazer. Então, tem possibilidade, eu me divulgo muito pelo Instagram. Quem quiser dar uma olhadinha lá no Instagram, né, ver como... Excelente trabalho do professor Lucas. Vale a pena, pessoal. Vale a pena vocês verem o padrão de formatação do projeto, como é que funciona. Exatamente, exatamente. Todas essas dicas aprendi no projeto. Não sabia como mexer, divulgar profissionalmente em rede social. Não sabia, aprendi no projeto também. Não achava que ia ter uma outra conta.
além da minha conta pessoal, que a gente bota fotos, coloca um pouco da nossa vida pessoal, tive, né? E aprendi um pouco a lidar com esse meio. Então, respondendo à professora que até colocou aqui, redes sociais, divulgar, tocando a dor onde o aluno necessita, o aluno que vai na internet procurar suas dificuldades, ele está ali atrás das coisas que necessitam para resolver o problema pontual dele. Ponto e basta, né? Não tem que aquela questão de mostrar quantos diplomas você tem. Não, qualquer pessoa que tenha conhecimento de tal área é capaz de dar aulas particulares, é capaz de resolver problemas. Então, divulgue aquilo. O professor brasileiro, o professor Alexandre, já tem muita qualidade por si só, né? Total. E não é só esse conhecimento de sala de aula, né? O professor cita muito, né, o exemplo da professora Patrícia, né, que trabalha com mosaico, né? Mosaico. Ela divulga mosaico com as técnicas do 4K2. Olha que interessante, né? E bateu 4K já bateu mais do que 4K já também. bateu mais que 4K também. A gente tem a nossa querida Carla Altuori, que trabalha com constelação familiar, né? Enfim, né? Então, as redes sociais, elas estão aí. O professor não tem que ter medo. Aproveite a pandemia que você teve que aprender a lidar com todas essas plataformas de videoaulas e lidar com o mundo novo. Use isso como uma vantagem para você, meu amigo professor, para ir atrás do seu 4K2, para ir atrás de uma qualidade de vida que seja no mínimo razoável não, no mínimo excelente para você, porque você merece uma vida de qualidade. Essa é a primeira pergunta, né? Como eu divulgo. A segunda pergunta, professor, me relembra, por favor, que eu já esqueci. Como é que você... Minha pergunta e do professor Florenço. Nós dois queremos saber como você... Eu estou lendo a pergunta do professor Florenço. Como você organiza o horário, professor milagroso Lucas Guion? Ele está perguntando aqui, ó. Obrigado, professor Florencio. Um abraço para você. Né? Tempo é aquela lógica que eu sempre falo em todas as lives que o professor Alexandre me chama. Eu falo isso com a boca cheia, né? Sempre entender, em primeiro lugar, aquilo que a gente oferece, né? O 100% que a gente, às vezes, dá para o aluno, não necessitamos dar 100%. Nossa, então você é negligente com o que você faz? Não, não é isso. Mas pensa comigo, né? Não, professora Carol. A professora Carol colocou, o cara da aula de química, ele é capaz de tudo. Calma, não sou mágico, não. É um super-herói, professora Carol, é um super-herói. Então, assim, o pouco que a gente já dá, né, às vezes já é muito para um aluno. Então, se a gente começar a entender isso, né, a gente começa a redimensionar o seu tempo. E eu sempre falo, o que a gente pode fazer, dicas práticas. Essa é a primeira dica. A segunda dica é, claro, novamente, não estou sendo negligente, não estou levando a aula no popular nas coxas, né? A gente continua tendo o nosso padrão de qualidade. Mas será que a gente necessita dar toda aquela energia, sabendo que, às vezes, até mesmo o aluno ele não consegue compreender todas aquelas equações que a gente desmembra, todas aquelas deduções? Às vezes não é necessário. Então, guarde sua energia para você, para o seu empreendimento. Essa é a minha primeira dica. A segunda dica é, o que você puder fazer na escola, faça na escola, né? É o que eu faço, é mantra. Se eu posso fazer as demandas da escola, do colégio, no colégio, faça no colégio. O que der para fazer no colégio, faça no colégio. Repita isso 30 vezes, professor. O que der para fazer no colégio, faça no colégio. Assim. O que der para fazer no colégio, não leve para casa. Exatamente. Que aí a gente consegue, professor Alexandre, dimensionar o tempo que a gente fica em casa, né? Para a gente usar nas nossas aulas particulares, porque nos meus alunos particulares apenas um é presencial e todos eles são de fora de Petrópolis. Olha que interessante, né? Então, assim, eu não gasto nada me locomovendo, não saio da minha cidade, tenho uma hora-aula maior, né?
Faço isso aqui, ó, no meu quadrão, ó. Meu quadrão tá aqui, ó, da aula que, inclusive, esqueci de apagar o quadro, né? Então, tá aqui. Então, faça no colégio. O que der para fazer no colégio, faça no colégio. Pauta, envio de e-mails. Todos os colégios têm computador hoje para você enviar e-mail. Faça nos e-mails, faça no colégio. E o que você puder deixar de seu tempo de qualidade, se otimizar o seu tempo, professor Alexandre. Otimize o seu tempo de forma a deixar um tempo precioso para você, né? Na sua casa, no seu escritório ou aquele lugar que você tenha, né? Pode até ser na sua casa, você tem facilidade de trabalhar em casa, para fazer o seu 4K2, não é verdade? Então, deixa aí. Só essas duas dicas que eu consegui fazer. A gente chega cansado? Chega. Mas, puxa vida, professor, chegar cansado de ônibus e saber que em casa eu vou dar uma aula que vou ser verdadeiramente valorizado, eu vou... Ganhando 3 vezes, 4 vezes mais, Exatamente. 10 vezes mais. Eu dobro o dia. Às vezes, eu dobro o dia. Entende? Mais que dobrar o dia, né? Às vezes, numa tarde, em 2, 3 horas, né? Eu dobro o dia. Então, isso me dá muita satisfação. Porque eu já sei, né? Que eu tenho uma segurança financeira. Então, a questão de otimizar o tempo fica muito melhor, né? Eu tenho fim de semana para mim, eu tenho fim de semana, eu posso ir à minha igreja, eu posso curtir com a minha família, eu posso, enfim, visitar amigos fora daqui de Petrópolis, né? Então, otimizar o tempo. O que der para fazer no colégio, faça no colégio. Posso usar o computador no meu colégio para responder e-mail, para preparar uma prova, né? Para preencher uma pauta. Tem coisa que eu detesto é preencher pauta. Eu até arrepio, professor, né? Você e todo mundo, gente, assim, quer pegar um professor e falar, incomodar um professor e falar isso, preencher pauta, preencher diário. O professor fica enlouquecido com isso. Coisa horrível, preencher pauta e é pontinho, e é C, né? E é isso, prof, e é isso. Assim, otimiza o tempo e dê a sua energia conforme você precisa, né? Essas seriam as Tem uma minhas pergunta aqui de professora Viviane, mas deixa eu reforçar, gente. Deixa eu reforçar a fala do professor Lucas. Ele tem essa fala que eu acho, eu acho interessantíssima e eu também faço isso. E não é fácil para o professor brasileiro entender isso. Por que que não é fácil? Porque o professor brasileiro, o professor de uma forma geral, né, eu acho que o mundo inteiro é assim, ele quer entregar 200% do que ele pode porque ele está comprometido com a docência. Olha só, pessoal, muita calma nessa hora, vou chegar onde eu quero. Então, quando a gente quer entregar 200%, gente, a gente tem que se esforçar muito. A gente tem que canalizar energia para isso. A gente fica meio que cansado, né? Então eu tenho que preparar uma palestra. Eu vou entregar o melhor para os pais dos meus alunos, o melhor para o meu diretor. Eu tenho uma aula, eu vou entregar a melhor aula do mundo. E isso cansa e toma tempo para quem não tem tempo. Tempo é precioso hoje em dia, né, pessoal? Quem tem tempo sobrando é raro, né? Eu até brincava, agora eu não preciso mais, eu brincava assim, quer vender 2 horinhas? Eu estou comprando 2 horinhas do seu dia, porque eu não tinha esse tempo. E o que o professor está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, se os seus 80%, se 80% do seu melhor já satisfaz as pessoas que estão recebendo aquele trabalho, cara, usa 80% e poupa o resto de tempo para você fazer outra coisa. Para assistir uma série, para dormir mais cedo, para ganhar 4K2, para fazer qualquer outra coisa. Nós temos essa mania de perfeccionismo e a gente se mata de trabalhar e as pessoas não percebem a diferença. Né? Aí o que acontece, né, professor Lucas? O professor fica frustrado, ele fica chateado porque o diretor não percebeu a qualidade maravilhosa do trabalho que fez ele gastar horas extras não remuneradas. E às vezes 70% do que você faz, professora ou professora, já deixa o seu diretor feliz, os seus alunos felizes, os pais dos seus alunos felizes. E sobra tempo, e sobra energia, e você se estressa menos porque você não precisa entregar tanto. Então, é uma dica maravilhosa do professor. Otimize o tempo.
buscando na balança o que o público tem de expectativa, o que você tem que entregar para esse público. Né? A mesma coisa acontece nas aulas particulares e em qualquer empreendimento em que o empreendedor entenda isso, o dono do negócio entenda isso. Se o aluno quer ele quer uma qualidade, vamos colocar, ele quer entender 70% do que você vai ensinar, porque esses 70% os satisfazem. Aí você quer entregar 200% porque você está sendo pago para isso. Sabe o que vai acontecer? Esse aluno vai embora e a gente vai se frustrar porque a gente está entregando demais. Exato. Então, a grande sacada do bom empreendedor... Assim, pessoal, não é à toa que o professor Lucas chegou ao 4K2, não é à toa que a professora Kelly chegou ao 4K2, esses professores todos têm alguma sacada diferente, porque senão qualquer um conseguiria. Né? Eles entenderam a filosofia de um projeto de gestão, que eu ensino, mas poderiam aprender com outro projeto de gestão, e eles aplicaram dentro da realidade deles, cada um com a sua realidade. Né? A professora Kelly optou por pedir a exoneração de uma das duas matrículas e se dedicar às aulas particulares, bater o 4K. O professor Lucas Milagroso Grion está aí, com 40 tempos por semana, e ainda consegue administrar um tempo de forma inteligente. Ele usa menos o tempo. E ele pensa assim, se a instituição está me pagando, por que não, dentro da instituição, eu executar a maioria dos trabalhos que eu preciso? Porque se eu executar dentro da instituição, né, eu vou ter mais tempo fora da instituição. Perfeito. Perfeito. Entende? Perfeito. Né? É um lógico que a gente não pesca. Às vezes a gente não pesca. E isso diferencia, pessoal. Com certeza. Está aí dobrando o salário dele, né? Dobrando o salário dele com 5 horinhas por semana. Por quê? Porque até mesmo na hora de entregar para o cliente, entrega uma qualidade proporcional. Olha só que legal. Entrega uma qualidade proporcional à expectativa do cliente. Ele vai ficar feliz, o cliente não vai largar. Exato. E, professor, deixa só... Desculpa. O meu choque foi assim, tá? O meu choque, né? Que fala assim, peraí, não dá. Eu tinha numa semana, uma história bem rápida, numa semana eu fiz uma aula tão legal, mas assim, preparei reagente, dei aula de laboratório, né? Fiz uma senhora aula, mas uma aula assim, sabe? Top, aula top, top 100. Top 1000, né? Modéstia top 1000. Top 1000, né? Os alunos gostaram, todo mundo gostou, comentário no colégio todo. Aí eu fui ver meu contra-cheque. Aí eu falei assim, não, pera lá, não dá. E essa semana, pronto, eu nem contei essa. O professor Alexandre é muito meu amigo, né? Ganhei o professor Alexandre como amigo. Eu não contei essa, vou contar essa em primeira mão aqui em público, né? A gente estava num dos colégios, eu não vou citar o nome, mas a gente ganhou um aumento num dos colégios. E aí, muita gente comemorando. Muita gente comemorando. Mas eu fui ver, né? Cabeça de exatas, né, professor Alexandre? Cabeça de exatas começa a fazer conta, né? E quando você é empreendedor, quando você começa a pensar com mente de empreendedor, você pensa diferente. Eu nem sei o que ele vai falar não, tá, pessoal? Só estou aqui processando na minha cabeça que tem alguma coisa empreendedora por trás. Vamos ver se eu estou errado ou certo. Vai. Por aí mesmo. E aí eu fui fazendo, aí eu tirei a porcentagem, né, de quanto foi. A gente viu o esforço, né, porque de uma rede, né, esforço da gestão do colégio em conseguir o aumento. A gente valoriza isso, né? Porque foi um aumento além daquele que a gente necessitava. Só que uma professora amiga minha até, né, que sabia, né, do meu negócio, conhece, né, que eu sou do projeto 4K2, ela falou, Lucas, eu sei que isso não vai te satisfazer, Lucas. Eu sei que você não vai nem fazer cosquinha, não vai nem fazer cosquinha. Eu sei que você está num patamar muito menor, muito menor do que aquilo que você já está acostumado. Eu falei, de fato, sim, não estou querendo jogar água no chope de ninguém. E aqui não estou querendo jogar com nem qualquer tipo de soberba ou de arrogância.
Mas a gente tem que, no momento, né, professores, entender, né, que o aumento que a escola vai dar para a gente não vai ser um aumento real. Não vai ser um aumento real. Até se a gente Fiquei curioso, professor. Quantos por cento de aumento? 17. 17. 17. Foi... 17% de R$ 20 dá quanto? 10% dá R$ 2, 20% dá R$ 4 de aumento por hora aula, mais ou menos. Então, eu estou jogando para cima. O professor teve um aumento de R$ 4 por hora aula, em média. E aí? Por aí, exatamente isso. Então, assim, não estou desfazendo, pelo contrário, né? Mas a gente não vai ter uma remuneração tão grande conforme quando a gente começa a comparar com as aulas particulares, né? Então, esse mundo é muito legal e esse mundo traz benesses sem fim, né? Então, é por isso, então, assim, quando a gente começa a ver, o colégio ele não vai ser capaz, já até entende por um lado, porque, né, empresários têm que gerir o seu negócio de maneira, né, responsável. Responsável. Então, eu prefiro ser meu patrão e falar, Lucas, olha só, você merece um aumento de 50%. Eu sou a melhor pessoa que tem pleno conhecimento de mim e eu sei o quanto que eu valho. Então, eu vou falar, Lucas, olha só, Lucas Griol, você merece um aumento de 100% desse salário, tá bom? Que você está ganhando. E eu concordei, tá bom? Então... é por aí, professor. Com um negócio paralelo em que é maravilhoso por se trabalhar pouco. Porque se fosse um negócio paralelo que se trabalhasse muito para ganhar o mesmo, perde o sentido. Né? E tem um lado positivo, né, professor? Eu estou para responder aqui a professora Viviane, mas tem um lado positivo que é a paixão, gente. Nossa, eu briguei durante um tempo para... Briguei não, eu demorei durante um bom tempo para entender que a minha paixão era aula particular. Né? Fiz de tudo, fiz engenharia, me formei em engenharia, fui funcionário público do Petrobras, tive empresa, e eu sempre tive as aulas do meu lado, caminhando comigo. E assim, a satisfação de ver um aluno entender o que a gente explica, tirar nota alta, se sentir mais autossuficiente, a autoestima a levantar. Gente, é impagável para mim. Impagável. Eu gosto muito do 1 a 1. Sempre foi assim. Quando eu tinha as minhas empresas, eu gostava de atender um cliente de cada vez. Eu ia no escritório do cliente, conversava com ele. Eu sempre gostei de uma atenção diferenciada, individualizada. E as aulas particulares caíram como uma luva para mim. Né? Porque quando você quer atender muita gente, você não consegue, não tem braço para isso. Né? As turmas de mentoria são turmas pequenas, porque eu quero dar atenção para cada um dos professores que entram e acreditam no projeto. Né? O professor Lucas passou por isso. Né? Em janeiro do ano passado, a turma dele, a gente tinha domínio e todos se ajudam. Isso é muito bacana, sabe? Então, é fazer o que a gente gosta. E a gente ganha para isso ainda. Isso que é doido, né? A gente está ganhando bem para fazer o que a gente mais ama no mundo, que é dar aula particular. Né? É muita satisfação, né, professor? É muito bacana. Muita. Assim, é possível, né? É possível chegar lá, é possível, não é bico, não é nada demais. A gente se satisfaz com o resultado do nosso aluno, né? É muito bom quando você recebe um áudio de um aluno seu particular, ou uma mensagem de uma mãe falando, olha, meu filho conseguiu passar. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Isso é satisfação. Né? Isso é valor. Né, e o que eu acho muito interessante também, gente, eu comecei a viver exclusivamente de aulas particulares em 2015. A gente está em 2022. Sem exceção, o professor Lucas deve estar vivendo isso agora. Em cada ano, meu faturamento só aumentou. O melhor faturamento que eu já tive com aulas particulares foi em 2021.
Ou seja, a cada ano que passa, a Aumenta. gente vai precificando melhor, a gente vai conseguindo mais alunos, porque a nossa reputação vai aumentando, a gente vai administrando com mais perfeição. Perder aluno, para mim, é algo inaceitável. Quando eu tinha as empresas, era inaceitável perder um cliente. Hoje, para mim, é inaceitável perder um aluno por uma postura ou por um resultado que eu não consegui chegar. Por quê? Porque eu analiso esse cara desde o primeiro minuto que ele me conhece. Sim, Então, o trabalho que a gente faz com tanto, a gente se aplica tanto, com tanta dedicação, com tanto cuidado, que essa rede só vai aumentar. Essa com rede de certeza. contatos só vai aumentar, porque eles vão te indicar, né? Essa semana, professor, eu tive algo muito curioso. Eu estou em contato comigo uma mãe. Aí Ah, ela falou, professor, não sei o quê. Eu sempre pergunto como é que me descobriu. Ela me descobriu num grupo do Facebook de um ó, bairro próximo aqui, onde meu nome estava circulando. Eu falei, ó. meu nome está circulando no grupo de um Facebook de um bairro, né? Porque elas começam a se indicar e a pessoa me descobriu. É muito bacana isso, né? Quando o seu nome Muito. começa a circular e você perde o controle de quem foi que startou aquilo ali. Isso, gente, é resultado de trabalho. Aí a gente pergunta como é que a gente vai deixar, como é que um negócio desse vai ficar instável, né? Só tende a ser cada vez mais estável, porque a fama começa a se repercutir, o nosso nome começa a transitar, as pessoas, ainda mais esse ano, gente, eu não sei se vocês estão vivendo isso, mas está uma loucura de aluno particular. Por quê? Porque eles foram para o presencial e descobriram que eles não aprenderam nada nos últimos 2 anos, eles estão desesperados por aulas. Então, você, professor ou professora, que pensa em começar o negócio das aulas particulares, não tem momento melhor, porque eles estão migrando para o presencial e precisam da gente, né? Perfeito. A hora é Deixa eu agora. só ler aqui A hora é a fala agora. da professora Viviane. Peraí, ela escreve assim, professor. Aqui em Camaçari está uma vergonha. As escolas querem contratar profissionais por menos de um salário. Estou procurando uma saída Olha, porque sou graduada, porém emprego está difícil e quando aparece o valor, ou seja, o preço que ela está dizendo aqui, é uma vergonha. Aí vai continuar batendo nessa tecla, não tem o menor sentido, né, professor? Tem que a luta, professora, procure algo que realmente lhe dê o retorno, a recompensa financeira que você, dentro de você, percebe que merece. Não tem perfeito. essa coisa de, vou cobrar tanto porque fulano está cobrando tanto. Você tem que olhar para dentro de você e pensar assim, o que que eu mereço que me faz feliz e que eu não vou ficar reclamando? É isso. Esse é o preço que você tem que cobrar, é o seu valor aliado ao seu preço justo. Simples É, assim, né? exato. E olha só, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso amigo André Martins, professor André, um abraço, gente boa, né? Abraço para ti, meu irmão. Grande professor. Gente boa. Para a professora Viviane, né? Viviane é o nome dela? Isso. Isso, né? A tendência é essa, professora. A tendência é essa de uma remuneração que não vai ser justa mesmo, né? Mas olhando aí, né? Olhando o contexto das aulas particulares, né? Olha que interessante, pegando a fala do professor Alexandre, né? Olha o alcance, o nome dele virou, né? Tá circulando ali em algum bairro, né, da cidade Eu onde perdi ele o mora, controle. perdeu o controle. Então, assim, e esse ano, né? É bom falar de oportunidade também, né, professor? Esse ano é o ano das aulas particulares, né? Falo porque eu vivo sala de aula. Os alunos, você coloca a matéria no quadro, os alunos estão olhando, né, olhando para o horizonte, estão que nem vaca no presépio, né? Estão só olhando lá e não estão entendendo absolutamente nada. Isso é culpa sua, professor? Não, isso não é culpa sua. Isso foi uma eventualidade que aconteceu, os alunos não estavam acostumados, foram jogados de repente num jeito diferente de ter aulas. Então é totalmente compreensível que eles venham isso, mas o professor tem que olhar essa oportunidade. A brecha é incrível. A professora Viviane, que é graduada, né, lá de Camaçari, na Bahia, né, Camaçari. Imagina, professora, a senhora pode ter sua aula aí assistida por um aluno em Salvador, na Grande Salvador, né? São Paulo, Rio de Janeiro, onde a gente está no estado do Rio, né, professor? No Brasília, sul, no sul. Sul.
Por que não? Não é verdade? Lá onde A professora Kelly está com uma carteira de alunos. Eu indiquei um aluno para a professora Kelly no Rio de Janeiro. Ela fez uma carteira de alunos no Rio de Janeiro. A professora Kelly mora no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, né? Praia do exatamente. Cassino, a maior praia e extensão do mundo que ela mora. Ela fala isso o tempo todo. Ela fala sempre Cara, isso, né? e ela Mas, ministra aulas do Sul, Rio de Janeiro. Olha aí, gente. exatamente, Então, exato. a grande vantagem é, professor, eu não consigo cobrar porque o aluno não quer pagar. Esse papo ficou para trás, gente, Ficou. porque se você está online, é só você procurar esse aluno. O projeto ensina isso, a procurar o seu aluno certo, através de ferramentas de busca. Então, você vai aparecer na frente de um aluno que é o público que você quer atender e que está disposto a pagar o preço que você está cobrando. Com certeza. Casamento perfeito, né, professor? Com certeza. E o André colocou uma coisa aqui muito interessante, né? Nem cursinho pré-vestibular está pagando hora de aula particular. Assim, não Não tem pensa como. num cursinho top de uma grande capital como Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou até mesmo Brasília, BH, não vai pagar o quanto vale uma aula particular. Então, assim, professor brasileiro, professor do Brasil, que é que nem eu, que entra em sala de aula, que vive as mazelas das escolas. Eu amo dar aula em escola, né? Deixar isso bem claro, né, professor? Eu quero, desejo, almejo continuar nos colégios, porque eu gosto de lidar com o público. O professor Marcelo, aluno na Itália. Olha que maneiro. Marcelo Tavares, na Itália, pessoal. Na Itália. E é como? E qual é a diferença do professor Marcelo Tavares? Dar uma aula para um aluno na Itália, ou no Sul, ou no bairro dele online, ou o professor Ricardo, ele colocou aqui, muito interessante, ele falou assim, professor, eu cheguei a um nível que eu ministro aulas há 2 anos para uma aluna que mora no meu prédio, no meu andar, e ele faz online. Ele dá aula online para uma aluna que mora no andar dele há 2 anos, porque ele falou que para ele é mais confortável e para a aluna também. Exato. No mesmo andar, gente. Nem abre a porta, né? Nem janela, né? Para dar um oi, ele faz isso, né? Então, assim, né? É um pouco que o Marcelo Tavares colocou aqui, professor Marcelo, né? Não tem limite, a qualidade é a mesma, né? A qualidade é a mesma, ou quiçá maior a qualidade. Então, assim, vale muito a pena. A janela desse mundo globalizado aí tá escancarada, né? Então, é muito necessário, a gente acha o nosso público. A gente acha o nosso público. Tem mais pergunta aí, prof? Eu não sei como é que você vai levar. Toca o barco aí. Vamos lá. Vamos responder mais essa, professor, e a gente encerra, porque a gente estourou o nosso horário. Quem pergunta é o professor Rodrigo. Não sei se tem alguma pergunta antes. Eu vi aqui Peraí, tem uma pergunta aqui antes. Peraí. O professor Rodrigues coloca: tenho espaço de reforço, mas não estou conseguindo dar aulas para os professores parceiros. O que fazer quando tem muita especulação de valor? Ele quer dizer preço aqui, né? Quando tem muita especulação de preço. Professor Rodrigues. Quer responder, professor Lucas? Olha, se eu respondesse, eu acho que a gente já falou um bocado disso na nossa live, né? Tem público para todo mundo. Essa é a resposta padrão para isso. Tem muita especulação de preço? Gente, tem público para todo mundo. Nós somos 200 milhões de brasileiros, né? Tem muita coisa. Então, é possível de achar. Então, a questão da especulação de preço, né? Especular, né? Eu sei, sem isso que eu entendi, tá, professor? Depois você me corrija se eu estiver errado. Né? Ele está tentando. O que eu entendi ele dizer, professor, é que tem um professor, tem gente que paga 20, tem gente que paga 40, tem gente que paga 100, tem gente que fica pedindo 60, aí um professor vai, cobra 60, e você cobra 80, e você perde o aluno e fica preocupado. Então, Essa doideira de preço, esse leilão, um verdadeiro leilão que acontece. Eu acho que é isso. Sim, eu acho que então a gente está no caminho. Então, ó, escolha o seu público, fixe seu público, né? Fixa bem o seu público, entenda o seu público, conheça, corra atrás. O que seu público faz, né? Fazer meio que um Globo Repórter, né? O que eles fazem, o que eles comem, o que eles veem, né? E ir atrás, porque esse público, ele existe. Ele está em algum lugar, mas ele existe.
ao invés da gente ir para grandes programas de plataformas de aulas particulares e ver aí gente cobrando R$ 20 hora aula, R$ 10 hora aula, né? Eu já vi, professor Pagem, professor Alexandre, já vi esses programas, plataformas de professores particulares, gente cobrando R$ 10, R$ 10 R$ 10. em aula Eu particular. tenho, eu tenho uma forma, eu vou responder o professor Rodrigues aqui com uma pergunta, né? Quem é meu aluno sabe que eu adoro responder pergunta com pergunta, porque aí a gente faz a reflexão. Gente, olha só. Vamos fazer. Enquanto vocês respondem aqui, eu vou responder uma outra pergunta e depois eu volto para a pergunta para dar tempo de vocês responderem. A minha pergunta é: quanto que vocês pagam, em média, qual o preço máximo que vocês pagariam, que vocês pagam, né? Quem vai ao supermercado, num pacote, num pacote de 500 gramas de macarrão. Eu estou falando isso porque eu vivi isso na pele e vou explicar o porquê. Quanto que vocês pagam, para ver a especulação de preço, gente, eu vou explicar. Quanto que vocês pagam normalmente, no máximo, num pacotinho desses de macarrão espaguete? Só para ficar um padrão aqui. Um pacote de espaguete. Aí, coloca aqui, qual é o preço que se paga normalmente? Eu vou trazer uma reflexão para vocês interessante. Enquanto isso, porque existe um delay aqui para as pessoas ouvirem o que a gente está falando, tem uma pergunta aqui, professor Lucas. A gente vai voltar para o pacote de macarrão, tá? Como fica no período das férias escolares? Como é que você faz para sobreviver com as aulas particulares? Se você só vivesse de aulas particulares, como é que você faria, professor Lucas, no período escolar? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Essa pergunta é muito boa, né? Primeiro, voltando numa das falas do professor Alexandre aqui na nossa live, né? O professor, quando a gente, no projeto 4K2, a gente entende o projeto de gestão, né? Então, a gente não vive só o hoje, né? Então, uma das coisas, né? Existem períodos, gente, isso é natural. Existem períodos que vão ter mais alunos e menos alunos, né? E, então, essa seria a primeira parte, né? Essa seria a primeira parte. Seria a questão de guardar o dinheiro, de ter responsabilidade, a fim de que tenha uma reserva financeira para esses momentos. Primeira coisa. A primeira tentativa. A segunda tentativa, por mais que seja ousada e seja estranho eu falar isso, tem público nas férias. Tem público nas férias. Se souber garimpar, tem público nas férias. Eu lembro disso, acho a Kellen está aí, a Kellen vai me corrigir se eu estiver errado. Kellen tem aluno nas férias que pede aula para ela para o Enem, né? Antes, né, do ano letivo começar. Em janeiro. Professora Kelly fez 4K2 esse ano, acho que foi em fevereiro, pessoal. Exatamente. As aulas nem tinham começado direito, ela bateu 4K2. Então, achou um público disposto a ter aulas e pagar por aulas. Perfeito. Né? Tem alunos, professor, que, né, foram mal no primeiro semestre, né, primeiro e segundo bimestres, né, e querem melhorar o desempenho, né, ou tirar, né, esse atraso que ficou dos bimestres anteriores e quer ter nas férias. Assim, ou você, né? Você pode fazer uma reserva financeira. Acho que dá para fazer as duas, né? Fazer uma reserva financeira e, caso, né, deseje, procurar um público específico, né? Quantas provas acontecem nesses períodos, não é verdade? Concursos, recuperação. Exato. Aqui no Rio tem escolas em que o aluno fica janeiro inteiro estudando para fazer a prova de recuperação do ano anterior, no início de fevereiro. Se ficar reprovado, se tirar uma nota abaixo da média, fica reprovado, eles ficam desesperados. Tem concurso, tem Enem, você pode direcionar o seu... Tem gente que quer desde o início aprender porque teve um ano muito fraco anteriormente. Exato. Mas até, deixa eu estar trazendo aqui, vamos supor que o professor fale assim, mas peraí, professor, eu também mereço férias, um mês de férias. Professores, como é que essas lojas
grandes lojas de chocolate, aqui no Rio é a Cacau Show, Copenhagen, como é que elas sobrevivem em janeiro? Quem compra chocolate em janeiro? Chocolate em peso em janeiro, em fevereiro, em março? Exatamente. As pessoas compram chocolate quando? Natal, Páscoa. Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, talvez. No aniversário daqui, outro lá, mas não é muito tradição dar chocolate o tempo todo de aniversário. Então, como é que elas sobrevivem? Elas têm um boom de vendas em períodos mais fortes e depois equilibram as contas. Aula particular, gente, tem período de boom. Pelo menos para a gente aqui de matemática, física, química, biologia, história, geografia, é o segundo semestre. Com A certeza. corda está apertando no pescoço. Se você aumentar um pouquinho das suas horas, não precisa ser muita coisa, você poupa para os meses que você quer tirar férias, para o mês que você quer tirar férias. Né? A professora Kelly falou na terça-feira que ela já faz o 13º, ela já se programa para ter o 13º com aulas particulares. Então você pode ter o 13º e uma reserva, eu faço isso, eu separo uma reserva para os meses que eu não estou querendo trabalhar. Esse ano eu quis me dedicar mais ao projeto 4K2 em janeiro e fevereiro. Né? Eu abri uma turma em janeiro, trabalhei forte em fevereiro, porque eu estou com uma turma, ministrando aulas para uma turma, e eu resolvi voltar em março. Estou voltando devagarinho. Por quê? A minha reserva já está garantida desde o ano passado, para esses 2 meses que eu me programei. Gente, é gestão, é projeto de empreendedorismo. Negócio é assim. A gente tem que saber guardar, gastar, equilibrar. Exato. Conta de padaria, quanto é que a gente gasta, quanto é que a gente ganha. Está ganhando menos do que quer, levanta o valor do preço da sua hora-aula, vai em busca do público certo. É negócio, pessoal. É você trabalhar para cada vez você crescer mais e saber lidar com isso, né? Exato. Professor Pitya Vani, a gente tem que parar o mundo aqui para falar dele, não tem jeito, gente. Professor Vanilson, seja muito... Vamos lá, professor Lucas, como é que a gente vai saudar o professor Vanilson? Seja bem-vindo, professor Vanilson. É outro nível, Vanilson. Esse aí, amigo, outro nível. Esqueçam, ninguém vai outro chegar patamar, ao patamar, passou pelo projeto. Ele pertence a outro mundo, é professor de inglês. A gente tem que parar para falar dele. Tá vendo, professor Vanilson? Você entrou aqui e bagunçou o Coreano. Professor Vanilson estava endividado, né? Quebrado, pensava em dirigir Uber, né? Na época da pandemia, entrou no projeto 4K2 e hoje está batendo 12K. Ele se atrasou hoje, ele está aqui tirando onda. Cheguei atrasado porque estava fechando com mais o aluno. Ele respira e a lua aparece na vida dele, ele vai aumentando cada vez mais a renda dele mensal. Professor Vanilson, seja muito bem-vindo, querido mestre. Mas sabe, deixa eu voltar aqui. O professor, Opa, rapidinho. Tá. É só o Vanilson e tudo isso que o senhor falou, né? Como que o projeto 4K2 abre oportunidades, né? Isso que eu acho maneiro até nas férias a gente tem oportunidade. Vanilson dá aula para gente que é de fora do Brasil, né? Quem conhece o Vanilson sabe. Então, assim, é oportunidade. Mas vai lá, professor, fala aí. O professor Vanilson, por que ele conseguiu? Ele achou um nicho interessantíssimo, que é o nicho de médicos. Então, ele prepara médicos hoje para palestras, para congressos, para receber pacientes que falam inglês. Ele prepara inglês, mas ele fala mais 8 idiomas, né? E com isso ele conseguiu, só focado no inglês, resultados expressivos, porque ele trabalha com uma classe que não tira férias. Médico não tira férias, né? E se tira, tem os outros que vão aparecendo e ele vai montando o esquema dele. Professor de inglês, ministra aula para médico. Então, gente, é mais do que aula que ele faz, né? É uma mentoria, uma consultoria, nem sei o que ele faz, porque o médico precisa, né? É uma classe que precisa, dependendo de onde esteja, médico de grandes hospitais, eles precisam do inglês, do espanhol, às vezes, muito forte, porque eles participam de congressos internacionais, né? O que eu queria falar aqui, professor Lucas, os professores especificaram aqui o pacote de macarrão que a gente estava falando. Isso, boa. Olha só. A professora Cris Arias, seja bem-vinda, professora, diz que paga no máximo R$ 5,50 num pacotinho de macarrão de 500 gramas espaguete. A professora Viviane paga R$ 5,00. O professor Gustavo paga R$ 4,50. Aí a professora Kelly paga R$ 15,00 porque o macarrão dela
É um macarrão sem glúten. Então, olha só, respondendo a pergunta do professor aqui, Rodrigues. Então, a média são R$ 5. A professora Kelly paga 15. Gente, eu pago R$ 13. Por quê? Porque existe uma massa aqui no Rio, acho que é Renato o nome da minha esposa, que não dá para comparar. Não dá. Depois que você prova, não tem como comparar com os tradicionais. E eu adoro macarrão. E assim, eu gostei. Então eu olho às vezes para as prateleiras e falo, meu Deus, esse aqui custa 5, esse aqui custa 13. Dava para comprar quase 3 pacotes, eu estou comprando um só. Exato. O nome disso, gente, é percepção de valor. Então, quando o professor falou em... Qual foi o termo que ele usou, hein? Eu esqueci o termo que ele usou, que é de comparação, especulação. A especulação é isso. Eu vou chegar, vou ver o pacote de macarrão a 5, mas se tiver o de 15, de 13, eu vou comprar o de 13. Por quê? Porque fez diferença para mim. E eu penso assim, ó, eu mereço pagar R$ 8 a mais. Eu mereço isso. Eu estou me dando esse presente de pagar R$ 8 a mais. É a mesma coisa com qualquer prestação de serviço, com qualquer aula, com qualquer coisa. Aula particular é isso. Tem pessoas que falam, tem professores que cobram 50, 80, 200, 100, 150. Aí você vai, né? A minha esposa, essa semana, ela falou algo que é interessante também. Existem consultas que ela prefere, a gente tem plano de saúde, mas ela prefere ir no médico particular do que no médico de convênio. Por quê? Porque ela diz que no médico particular, por estar pagando a consulta, a atenção é diferenciada. E ela é extremamente detalhista. Ela gosta de perguntar e de saber tudo. Então ela fala assim, olha, eu pego o recibo, mas o reembolso é muito menor do que o médico cobra. Ela diz assim, eu quero me dar esse direito de um atendimento particular, de uma linha particular mais especificada, que é a consulta que ela tem com o médico, e quando ela quer atenção, está pagando literalmente por essa atenção. O médico de plano de saúde, ele vai ter que ser rápido, porque ele recebe pouco pela hora dele, ele tem que girar mais. Então, mesmo com plano de saúde, ela acaba pagando determinados médicos uma consulta particular. Isso é especulação? É o mercado, gente. Então, tem gente que prefere. Por isso que existe mercado para todo mundo. Sim. Existe mercado para quem cobra 10 pila, R$ 10, como diz a professora Cássia. Existe mercado para quem cobra 200, 150. Por quê? Porque o atendimento agrada, atende às expectativas daquele público que está procurando aquele produto, aquele profissional, aquela prestação de serviço. Perfeito. É o casamento perfeito e não tem certo nem errado, pessoal. Né? Eu digo, professor, que eu paguei uma vez uma consulta para minha mãe estava com um problema de joelho muito sério. Eu paguei R$ 700 numa consulta. Olha. Por quê? Porque era o único médico que eu conhecia que me daria precisão, porque queriam operar, porque queria operar, e opera, não opera. E eu falei, eu vou lá ver, vou pagar literalmente para ver. Sabe quanto tempo eu fiquei no consultório dele, professor? 35 minutos e paguei R$ 700 numa consulta. R$ 700 numa consulta, 30 minutos. Sabe por que eu fiquei 30 minutos? Porque ele, em 30 minutos, resolveu, tirou todas as minhas dúvidas com maior paciência e falou assim, você tem mais alguma pergunta? Eu não tinha mais pergunta para fazer para ele. Então, vale ou não vale? E assim, mudou o jogo todo, tá? Porque eu confiei na opinião dele, isso já tem mais de 10 anos, e o que ele falou exatamente está acontecendo, a gente está tomando seguindo o passo que ele colocou. Minha mãe poderia ter operado, ter gerado um problema sério nela, e ele era uma pessoa de confiança. Entende? Quando a pessoa entende o valor dela, tem público. Tem. Eu volto nele sempre? Não. Mas, por exemplo, se eu tiver um problema sério no meu joelho, e as pessoas disserem que eu tenho que operar, em quem que eu vou? Vai nele. Com certeza. Vou nele, vou pagar uma fábula, deve estar mais caro agora. Vou pagar uma fábula de dinheiro. Por quê? É relação de confiança, é preço-valor, e isso não tem discussão, entendeu, pessoal? Restaurante, tem pessoas que frequentam restaurantes e pagam X, tem pessoas que frequentam restaurantes que valem 2X. E está tudo certo, né? Cada um tem a sua percepção de valor. Perfeito. E é isso que o projeto mostra.
Né? Você quer chegar em 4 mil ministrando 2 horas de aulas particulares por dia? Siga a cartilha do projeto 4K2. Você acha um absurdo? Você acha que tem que cobrar 10 reais, 15 reais? Com o projeto 4K2 você não vai chegar. Com 15 reais por hora não chega. A não ser que você trabalhe mais do que 2 horas, mas aí foge ao escopo do projeto. É isso, pessoal. É produto, preço, público. Produto, preço, público. E aí a gente chega, né? Perfeito, perfeito. O professor Rodrigues coloca aqui para a gente encerrar, tá, professor? Uhum. Organiza os horários dos professores de acordo com as datas das provas dos alunos. Aí eu teria que entender melhor o que ele acho que quis dizer. Tá aqui, ó. Quis dizer que por conta do atendimento do espaço de reforço, essa especulação me cansa. Professor Rodrigues e demais professores, quando você parte para um negócio em que você tem que administrar pessoas, administrar preços, é complicado. Quando você tem o seu negócio, você segue uma cartilha, né? Eu digo muito isso. Gente, não misture, não escute o professor Alexandre e tire uma conclusão. Aí você vai, conhece um outro professor especialista em aulas particulares, ele vai falar algo diferente, você vai fazer um pouquinho, é o chamado Frankenstein, né? Você faz um pouquinho, executa um pouquinho do que eu estou falando, aí executa um pouquinho do que eu... Vai dar uma salada, e como diz o carioca, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar problema. Por quê? Porque se você não segue um método, uma diretriz, professor Rodrigues, é um preço a se pagar, é um profissional que você quer atender e é esperar esse profissional aparecer. Simples assim, né? É padrão, pessoal. Quando a gente padroniza os processos, a gente não tem dúvida. A gente tem que padronizar e a gente tem que obedecer aquele padrão que a gente criou. Não dá para ficar abrindo exceção. Eu tenho um preço, eu vou cobrar esse preço para esse público. Ah, mas o outro é carente. Ministra de graça. Mas fora do seu projeto fim, do seu objetivo fim. Ah, eu quero fazer um projeto social, faz. Eu quero ministrar aulas em escola pública sem me preocupar com o valor, com o preço, faz. Mas o que você não pode perder é o foco no seu projeto, no seu objetivo pessoal e profissional. O resto, pessoal, é você usar as horas que acabam sobrando com o projeto de vida que você quiser, seja ele pago, não pago, mais barato, mais caro. Aí você foge àquele objetivo principal daquele projeto que você traçou, né? Exato. Assina embaixo e é isso. Gerar percepção de valor. Tudo que está vindo, né, professor, né, na nossa conversa, está indo no gira em torno do mesmo. Percepção de valor. Gerar percepção de valor, né? Mas pode continuar, prof. E aprender a gerar essa percepção de valor. É ter técnicas, estratégias que a gente ensina, fruto de 36 anos, 37º ano agora, fazendo isso. Então, a gente ensina técnicas para que a gente consiga os nossos objetivos. Então, às vezes, tem professores que me fazem umas perguntas, eu falo, olha, eu tenho que entender mais a fundo como é que é o seu trabalho, como é que é a sua percepção de valor, qual é o público que você gosta de atender, para aí sim você ir construindo um projeto, né, professor, em função dos seus objetivos. Quais são os seus objetivos? Né? Tem uma professora, acho que a professora Cris de Petrópolis mesmo, ela fala assim, professor, eu cheguei ao meu 4K2, eu ganho 2 mil por mês, está bom demais, eu não quero muito aluno, é isso que eu quero para mim. Acabou, é isso que ela quer para ela. Ela tem aposentadoria, ela tem outras fontes de renda, ela não quer usar muita, ela quer usar mais a parte, ela está aposentada, ela quer usar o tempo dela de uma forma diferente. Tá tudo bem, gente. Então, é cada um com o seu objetivo. Tem professores que entram e falam assim, eu não quero 4K, eu quero 8. Então, lute pelo seu 8K2, pelo seu 8K3, pelo seu 8K4, da forma com que você vai organizar. Mas, objetivo, pessoal, traçar os objetivos, ter autonomia para poder ir em busca dos seus objetivos e, como diz o professor, sabiamente o professor Marx fala, escalar resultados. Escalar, 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 escalar. Como é que se escala? Para quem chegou depois, ou você aumenta o preço da sua hora, ou você conquista mais clientes. Essa é a forma de escalar que você não consegue dentro de sala de aula. Se você chega numa sala de aula para ministrar aula para 20, 30, 40 ou 50 alunos, você vai ganhar a mesma coisa. A escola vai falar, ó, isso é o que eu tenho para você. E você vai falar, tá bom, você vai aceitar, né? É. Ó, professor
Professor Vanilson tirando onda, ó, estou boleando o Vanilson. laço para agarrar 20K por mês. Para. 20K por mês. Cada um é cada um. Né? Professor Vanilson, eu já saudei aqui. É outro patamar aí, gente. Não, ele é ótimo, ele é ótimo. E assim, sobre a história do Vanilson, né, prof? Ele foi demitido, né? Se eu não me engano, ele perdeu o emprego, né, na pandemia, né? E olha hoje a mudança que ele tá, tem tempo Professor, para a ele família. trabalhava, ele era responsável, era o coordenador de uma das escolas mais conhecidas de línguas de Porto Alegre. Veio a pandemia, a escola quebrou, ele saiu, né? A escola teve que descansar porque a escola quebrou, a escola fechou. Ele ficou sem saber o que fazer porque ele estava há muitos anos lá. E aí apareceu, se começou a se endividar, apareceu o projeto, ele agarrou a oportunidade, é muito talentoso, fala 8 ou 9 línguas diferentes, abraçou o projeto, subnichou para inglês, né? Eu falei, vamos subnichar. Ele subnichou para inglês, achou um público maravilhoso, que é o público de médicos, e aí está escalando resultados e tirando onda, como a gente falou aí, né? É muito bom, excelente. Mudança, é mudança, professor. Mudança de vida, o Mudança de, projeto de ó, quatro. é mindset. É o mindset que a gente aprende a fazer. E só para encerrar, né? Assim, não falando muito, né? Mas é, é necessário, o professor ele precisa disso. Tá na hora de ter isso, tá na hora de mudar essa chavinha, sabe? Eu bato nessa tecla porque eu conheço em torno de mim professores muito bons, né? E o professor brasileiro ele sabe se reinventar. O povo brasileiro ele sabe se reinventar. Então, assim, o exemplo do Vanilson, da Kelly, do André, da Cris, né? O que eu consegui, o pouco que eu Ricardo, consegui chegar até Cássia, aqui, o Ricardo, né? Patrícia, Então, Esther, não tem exato, muita gente, gente. muitos Cris, deles, toda a nossa família 4K2, né? a professora Natália, não sei se você tem Tem, acompanhado da tem, turma, sensacional, que trabalho sensacional. lindo que ela está executando. Eu até conversei com ela, ela aplicou as técnicas, está lindo o Tá trabalho, está lindo, super lindo, lindo, original, né? muito E bom. aí, cara, é só fazer. É A só gente fazer. ensina, aplicou, os resultados vão vir, cada um Com no seu tempo, certeza, né, professor? com certeza. Chega. Professor, para encerrar, vou entregar o microfone, a gente encerra. Vou entregar o microfone para você, a gente encerra logo em seguida. Ah, Recado final para os professores brasileiros que estão passando pelo que você passou em janeiro do ano passado. O que você gostaria de deixar de recado final para os professores que estão aqui, conhecendo o projeto, participando da Semana do Professor Valorizado 4K2, e se estão aqui é porque estão buscando alguma oportunidade. Para encerrar, professor, o que dizer para os professores brasileiros que estão em busca de uma oportunidade para valorização pessoal, profissional e financeira? muito bom, né? Primeiro, agradecer, prof, pela oportunidade de a gente falar de novo aqui com todos os professores. O nome da semana é sugestivo, né? Primeiro, né? Tente se valorizar, né? Mas primeiro, conheçam o projeto 4K2, né? Conheçam aquilo que, né? Eu não recomendaria algo que fosse ruim, né? Eu não gosto de recomendar para os meus amigos, professor, um restaurante ruim, né? Uma comida ruim, uma loja ruim, não, né? Mas conheçam o projeto 4K2, né? Valorizem-se, pense que você também é um profissional que tem direito de viver a vida, direito de se alegrar, de ter bons tempos tempos de qualidade com a sua família, com o seu cônjuge, né? Com aqueles que você ama, com seus amigos, passar férias, você tem direito a isso. E terceira coisa, permita-se experimentar uma nova modalidade de aula, né? Você, sim, professor brasileiro, é capaz de se reinventar com gasolina a R$ 7, com Google Meet, com Zoom. Por que você não pode dar esse passo agora em prol de você mesmo, em prol de si próprio, né? E melhorar a sua vida? Permita-se adentrar esse mundo das aulas particulares e ver que é possível ter uma qualidade de vida, tá bom? Professor, eu preciso fazer um jabá, professor. Eu preciso. Será que eu Fique à posso? vontade. Obrigado, né?
E tenha também, né? O projeto 4K2 me proporcionou não só ter o meu projeto pessoal, mas ter outros projetos com a vida e com professores também do projeto 4K2. A gente está com um projeto novo do Elite Bioexatas, que são professores do 4K2 que estão se engajando para uma novidade para alunos. Então, por favor, siga. Eu não posso contar porque é surpresa ainda, mas siga, por favor, @Elite Bioexatas. E que é melhor exemplo para você ver os professores do 4K2 juntos, atuando, o nível de qualidade que a gente conseguiu chegar graças às lições e à sabedoria e o conhecimento do professor Alexandre de Moraes. @Elite, obrigado, professor. Já está aí, ó. Tá aí, gente, ó. Sigam. Sigam para vocês verem como o trabalho é de qualidade e assim, são só alunos do projeto, né? Exato. Isso mesmo. E nós queremos aí também. A gente conseguiu tempo, graças às técnicas do projeto 4K2, tempo para engajar esse novo projeto. Então, professores, permitam-se, se joguem, aproveitem. A vida é só uma, então aproveitem para estar fazendo isso. E mais uma vez, professor Alexandre, amigos do projeto 4K2, quem sou eu para dar dica? Eu sou um jovem de 31 anos, mas fico muito feliz de estar aqui e poder dividir aquilo que foi bom para mim com outras pessoas e outros professores. Então, gratidão total do fundo do meu coração, professor Alexandre. Amém. Gente, encerramos aqui a segunda live da semana do Professor Valorizado 4K2. Amanhã, às 8 da manhã, a gente vai liberar a aula número 3. A aula número 1 já foi liberada na segunda-feira. A aula número 2 já foi liberada na quarta-feira. Amanhã, a aula número 3. Não perca essa oportunidade. Essas aulas vão sair do ar muito em breve. Então, se você não se inscreveu na semana, dá tempo. É só ir no link da bio, aquele azulzinho que tem assim embaixo da minha fotografia ali na bio. Toca ali. Vai aparecer a primeira opção, que é a Semana do Professor Valorizado. Tocou, deixou o seu e-mail. Logo abaixo tem um botãozinho verde, você toca nesse botãozinho do grupo do WhatsApp exclusivo, a gente está entregando o tempo todo ali os links de acessos à nossa comunidade do Facebook. A gente está com uma comunidade de professores lá, enlouquecidos lá, comentando sobre as aulas, conversando entre si, e a gente entrega também o link das aulas. Então, se você não se inscreveu, quer assistir às aulas, você vai receber por e-mail também. Não precisa entrar no grupo se você não quiser, mas eu aconselho que você entre, porque por e-mail eu não sei se vai chegar. Pode cair no spam, pode não chegar. Se você tiver no WhatsApp, com certeza a gente vai estar entregando o link de acesso às aulas. Professor Lucas Grion, muitíssimo obrigado. Gente, agradeço demais. A semana está terminando. Eu vou ficando triste à medida que termina, porque é muito prazeroso a gente divulgar um projeto que muda vida de professores, que provoca essas revoluções, como o professor Fernando diz sempre, né? É uma revolução na vida da gente, porque faz a gente pensar um pouquinho fora da caixinha. Mas é isso. Termina amanhã a Semana do Professor Valorizado 4K2 com essa aula. Não perca a oportunidade de conhecer um pouquinho essa forma de enxergar as aulas particulares como um negócio. Professor Lucas, muito obrigado, gente, muito obrigado. A gente se vê em breve. Semana que vem tem aulão 4K2, tem professor Alexandre Responde. Voltamos à programação normal na semana que vem. Opa, valeu, grande abraço, gente. Professor Lucas. Gratidão por ter aceitado mais uma vez o meu convite. Gente, eu e professor Lucas fomos. Valeu. Obrigado, tchau, gente. galera. Obrigado, um abraço. professor. Paz. Tchau, tchau. Amém. Obrigado.